Olá, sejam todos bem-vindos a essa série de aquecimento para nossa maratona do diagnóstico assertivo. Nosso evento 100% gratuito, 100% online, que tá pertinho, hein? Vai acontecer agora, nos próximos dias, 7, 9 e 11 de julho. Sejam todos bem-vindos à nossa live de aquecimento para nossa maratona do diagnóstico assertivo. Ó, estamos perto da nossa maratona, vai acontecer agora, nesses próximos dias 7, 9 e 11 de julho, hein? Um evento 100% gratuito, 100% online. E se você ainda não fez a sua inscrição, link lá na nossa bio do Dentista Confiante, bora lá. E hoje na nossa live de aquecimento nós vamos conversar um pouquinho sobre o tórus mandibular ou essa exostose, esse crescimento ósseo, seja na parte mandibular, seja na parte maxilar. Será que há necessidade de uma intervenção cirúrgica? Oi, Diana, seja muito bem-vinda. Ei, Raíssa, seja bem-vinda à nossa live do Dentista Confiante, onde eu ensino vocês a terem diagnósticos assertivos e segurança nos procedimentos já nos próximos atendimentos, hein? Bora lá, vou colocar aqui hoje. Oi, boa noite, Saíra, sejam muito bem-vindos. O nosso tema da nossa live de hoje, vou fixar aqui para que todos os colegas, à medida que forem chegando, já fiquem sabendo, já fiquem por dentro o que a nossa live de aquecimento para a nossa maratona hoje tem a contribuir. Ó, e se você gosta de conteúdos como o nosso, casos clínicos que acontecem aqui dentro do consultório, siga o perfil do Dentista Confiante e faça já a sua inscrição na nossa maratona, hein? O link está na nossa bio. Ó, esse caso clínico que nós vamos conversar hoje sobre o tórus mandibular, o tórus maxilar ou essa exostose óssea, né? É um crescimento ósseo de forma anormal, atípica, que acontece tanto na região mandibular como na região da maxila, mais especificamente no palo da maxila. Vou compartilhar algumas imagens com vocês daqui a pouquinho, tá? E hoje o tema da nossa live, a gente vai conversar até quando a gente só acompanha a presença desse tórus mandibular ou maxilar, se há necessidade de a gente fazer alguma intervenção cirúrgica para fazer remoção desse tórus ou não, e o que a presença desse tórus pode causar no nosso paciente. Então esses são os temas que a gente vai desenvolver nessa nossa live de hoje. Sejam todos bem-vindos, é uma alegria estar aqui com vocês, contribuindo aí com o conhecimento, né? Meu nome é Adriana, né, gente? Quem já acompanha o nosso perfil aí já conhece. Eu tenho 31 anos de formada e adotei aí como propósito, como missão, compartilhar meus conhecimentos, minhas experiências com colegas dentistas, principalmente recém-formados ou você que está aí no finalzinho da sua jornada acadêmica. Ó, mas se você já tem algum tempinho de formado, não precisa sair da live, não precisa deixar de seguir o Dentista Confiante. Se você acredita que através do nosso perfil a gente pode contribuir para que você obtenha diagnósticos mais assertivos e segurança nos procedimentos, bora lá que o nosso perfil tá aqui para te ajudar, hein? E hoje nós vamos falar desse procedimento, vou abrir aqui para vocês, dessa situação clínica que é a presença do tórus mandibular, né? A gente já conversou no nosso inicinho. O que é o tórus mandibular? É essa exostose, esse crescimento ósseo anormal, atípico, que acontece normalmente na região palatina da nossa mandíbula, na região ali de baixo da língua, tá? E o tórus mandibular, ele pode ter uma aparência, vamos colocar assim, tranquila, como a gente pode imaginar, onde o crescimento ósseo ele é pequeno, ele não causa desconforto ao paciente e ele está ali presente. Muitas pessoas me perguntam, doutora, é anormal? É algo que eu devo me preocupar? Não, gente, o tórus mandibular, principalmente nessas fases
nesses toros vamos colocar com volume bem reduzido, como vocês podem ver na imagem, ele não causa nenhuma preocupação ou alteração no paciente. O paciente vive tranquilamente. E eu queria já nesse início fazer um alerta, uma pontuação para vocês que é muito importante. Principalmente você, colega dentista recém-formado, que está em busca, né, de conquistar a confiança dos seus pacientes, de demonstrar o seu conhecimento, principalmente vocês que estão montando aí o seu consultório, iniciando a sua cartela de pacientes, ou você que começou a atender numa clínica, né, e que quer dar uma atenção. Nós queremos sempre dar uma atenção especial aos nossos pacientes. Eu queria que nessa live de hoje vocês criassem um olhar atento na avaliação na mandíbula do seu paciente quando vocês estiverem fazendo a primeira consulta. E toda vez que vocês depararem com um caso clínico que a paciente apresenta esse torus mandibular, que ele apresenta esse volume ósseo na região palatina, na região lingual aí da mandíbula, que você alertasse o seu paciente. Pega o espelho, peça o paciente para levantar a língua, mostra para ele e fala: olha, Maria, você já observou que aqui atrás, aqui debaixo, por trás aqui da sua mandíbula, debaixo da língua, você tem esses volumes, essas protuberâncias? Olha, parece que tem um dente nascendo. E aí, na grande maioria das vezes, o paciente vai falar assim: não, doutora, eu não tinha imaginado que eu tinha essa alteração. O que é isso? É dente nascendo? É a primeira pergunta. Isso é dente? Porque realmente, gente, se a gente olhar a percepção clínica do paciente, sugere mesmo que é um dente que está nascendo. E ele nunca percebeu essa situação. Então é importante que você, com o espelho, mostre o paciente, fale com ele que não é um dente que está nascendo, que é um volume ósseo a mais que ele tem ali. Tem pessoas que têm, tem pessoas que não têm, tem pessoas que têm de um lado só, tem pessoas que têm dos dois lados, como é o caso desse paciente. Tem pessoas que têm esse crescimento ósseo maior, outras mais delicados, como é o seu. Então é importante você pontuar e mostrar para o seu paciente que ele apresenta esse modelo, que ele apresenta esse volume ósseo aí, para você tranquilizar o paciente, tá bom? Oi, Mislene, seja bem-vinda à nossa live. Ei, Fabiola, obrigado pela sua participação, tá bom? Sabe por quê, gente? Vou relatar um caso clínico com vocês que já aconteceu comigo, sobre esse caso de exostose, sobre esse caso de torus mandibular. Final de semana eu estava em casa, o paciente entrou em contato comigo, já era paciente aqui da clínica, e ele entrou em contato comigo falando assim: Adriana, eu preciso da sua ajuda, eu tô muito preocupada, ó, tem um dente nascendo aqui atrás de mim e eu nem sabia, eu nem tenho idade para ter dente, eu tô aqui descabelando. Aí eu pensei, eu falei assim: não, mas como assim? Você não tem idade para nascer dente mais não? Ela falou: não, me manda assim. Na mesma hora, gente, eu já liguei e falei assim: ó, já deve ser que ela apresenta um torus mandibular. Eu virei para ela e falei assim: olha, faz um favor para mim, tira uma foto com flash e me mostra aí esse dente que tá nascendo. E aí ela fez a foto e aí, como diz o outro, né, batata. Quando ela me mandou, era exatamente essa imagem aqui. A paciente apresentava torus mandibular. Ela tinha exatamente essa característica aí. E o que acontece? Às vezes, o paciente apresenta esse torus mandibular, vai fazer uma dieta mais dura, mais rígida, por exemplo, vai comer uma pipoca, um torresmo, uma batata palha, uma granola, e alguma coisa machuca essa região que está com um volume maior.
surge aí uma afta e essa área chama a atenção do paciente. E aquele volume ósseo que ela nunca havia percebido, ela percebe que ela tem. E ela estranha e começa a virar para os amigos. Deixa eu ver aqui, olha, eu tô com volume aqui, deixa eu ver se você tem, deixa eu ver se você tem. E às vezes coincide das amigas, das colegas, dos familiares não terem. E aí a paciente fica muito preocupada por conta da presença desse tórus mandibular, tá? Vocês já avaliaram um paciente, gente? Vocês têm o hábito de acolher paciente que apresenta? Vocês já haviam tido essa percepção de avaliar na hora do seu exame clínico, de olhar a presença de um tórus palatino e relatar para o paciente isso? Porque é mais comum do que vocês imaginam pacientes que apresentam esse crescimento ósseo atípico, tá, gente? É um crescimento ósseo benigno, tá? É uma anormalidade benigna, não está relacionada a nenhuma patologia, apenas um crescimento anormal, essa exostose, mas que a gente vai observar, eu vou relatar aqui para vocês que em algumas situações ela pode causar desconforto ao paciente, tá bom? Mas ela não tem nenhum fator patológico, assim, ela não é anormal, é um crescimento ósseo atípico, né? No caso, esse é um tônus mandibular, localizado aí na face interna da mandíbula, mas temos também, que a gente vai ver aqui também nessa nossa aula de hoje, sobre a exostose maxilar, o tórus maxilar, tá bom? Ricardo, seja bem-vindo à nossa live. Eidei Cordeiro, gente, essa live faz parte da nossa nossa série de lives de aquecimento para nossa maratona do diagnóstico assertivo, que já está pertinho. Tem vários casos clínicos interessantes, porque aqui, gente, a gente aborda caso clínico da vida real, é o que acontece no nosso dia a dia do consultório. Eu trago para vocês relatos de pacientes, relatos, dúvidas de estagiários que trazem aqui, porque o que acontece no consultório é que nos vai dar experiência para a gente crescer a cada dia. Eu, após 31 anos de formado, estou aqui para compartilhar com vocês as minhas experiências, o meu dia a dia clínico, para que eu possa ajudar vocês a ter uma odontologia mais leve, mais tranquila, a gente ter prazer de trabalhar, sabe, gente? Porque eu sempre pergunto aos estagiários, e agora aqui a gente montando a nossa maratona, né? O que você espera da nossa maratona? Como que eu posso ajudar vocês através do compartilhamento de casos clínicos, né? Então, muitos colegas dentistas, eles mandam aqui algumas dicas, né? Algumas dúvidas que ele tem. Não, eu quero ter diagnósticos, quero ser mais correta, eu quero saber o passo a passo dos procedimentos, eu quero ter mais segurança em fechar um diagnóstico e perceber que eu não estou cometendo nenhum erro, eu quero que o meu paciente tenha confiança em mim, eu quero passar credibilidade ao paciente. Então, sempre eles buscam, olha, eu estou aqui porque eu desejo ter mais segurança na realização de procedimentos e na obtenção de diagnósticos, tá? Então, a maratona a gente vai conversar exatamente sobre isso, como esse caso clínico que a gente está colocando aqui hoje. O meu alerta é que vocês, ao identificarem o paciente, ele apresenta essa alteração, esse tórus mandibular, vocês pontuem, mostrem, pega o espelho e mostrem para o paciente que ele tem essa alteração, tá bom? Esse caso específico que nós colocamos, mas como a gente comentou também, o tórus mandibular, ele pode vir com um crescimento ainda maior, a estrutura óssea mais desenvolvida. E aí ele pode causar desconforto ao nosso paciente, como a gente pode ver em situações como essa. Nessa situação, a gente observa, olha, um quadro de uma exostose, de um tórus mandibular ainda mais volumoso, um crescimento atípico, anormal, causando desconforto ao nosso paciente. Quais os desconfortos que ele pode causar? Por exemplo, machucar com frequência essa gengiva
que protege a tuberosidade óssea aí, né? Então, como ele tem ele muito desenvolvido, olha, vocês podem observar na foto, faz aí uma plataforma, ele vai comer uma pipoca, um torresmo, uma batata ou algo mais, pode machucar essa superfície mucosa e causar aftas, lesões que causam desconforto ao nosso paciente. Uma outra situação que a gente pode observar nessa casos de tuberosidades também, pessoal, é em relação à dicção do paciente. Eu já peguei situações clínicas como essa, que o paciente tinha dificuldade em conversar, como se ele tivesse uma língua presa, falando assim. Por quê? Porque esse crescimento ósseo atípico aí nessa região começou a roubar o espaço de movimentação da língua. E ele passou a ter, esse paciente, restrições na mobilidade da língua. Então isso também causa prejuízo. Causa prejuízo na fala, na dicção, na fonética, na mastigação. Bom, então é um caso clínico como esse, onde a gente observa esse tipo de desconforto no paciente, essa alteração, é o caso clínico onde há necessidade de uma intervenção cirúrgica. Então, o nosso tema da nossa live é o torus, a exodotose, a necessidade de cirurgia? Então, a gente precisa avaliar o caso clínico do meu paciente. Esse caso clínico, por exemplo, que vocês podem observar na imagem, sim, nós precisamos de uma intervenção cirúrgica. O crescimento ósseo atípico, anormal, ele já tomou proporções que está causando prejuízo ao nosso paciente. Prejuízo na fala, né, fonética, dicção, prejuízos na mastigação. Ele tem uma dificuldade em movimentar o bolo alimentar para um lado e outro. Então, esse caso específico, a orientação é a remoção cirúrgica dessa exostose, desse volume ósseo, desse torus mandibular. Diferente do caso clínico anterior que nós acompanhamos, onde o paciente apresenta o torus mandibular, mas o volume dele não é indicativo de desconforto do meu paciente. O meu paciente, ele não sente um desconforto, ele conversa normal, ele alimenta normal. Muitas das vezes ele nem sabe que ele apresenta o torus mandibular. E eu reforço a importância da gente pontuar para o nosso paciente que ele tem esse torus mandibular, que pode ser que ele machuque com alguma coisa, mas principalmente para a gente demonstrar ao nosso paciente o nosso conhecimento. É muito importante que a gente dê um passo à frente do paciente. Antes do paciente te perguntar, doutora, o que é esse crescidinho que eu tenho aqui? Olha, doutor, eu tô com isso aqui, não tô sabendo isso aqui, eu nunca tinha observado. Antes dele te perguntar, você levar ao conhecimento do paciente. Para não acontecer, igual eu comentei com vocês, da paciente ligar à noite e falar, doutora, eu tô com um dente nascendo aqui, eu já tenho mais de 30 anos, como que o meu dente vai nascer? Tá bom? Então são essas duas situações do torus mandibular. Um com a indicação de acompanhamento, preservação e orientação ao nosso paciente, e uma outra situação onde a indicação é a remoção cirúrgica, tá? Então aqui a gente tem um modelo, ó, do paciente que apresenta a exostose, o torus mandibular. De um lado, a gente já fez o procedimento cirúrgico, a gente já removeu aí o torus mandibular, mas do outro lado o paciente ainda apresenta, dividimos em duas etapas aí o procedimento cirúrgico, tá? Uma outra indicação cirúrgica da remoção aí desse crescimento ósseo, gente, é para adaptação de próteses, né?
O caso clínico que foi compartilhado até para o nosso colega dentista, o paciente desejava fazer uma PPR, né? Uma prótese parcial removível, mas como planejar uma PPR se o paciente apresenta esse tórus mandibular? Tá bom? Então, um outro caso de indicação cirúrgica para tórus mandibular é quando há um planejamento de uma prótese a ser adaptada e a presença do tórus mandibular interfere no encaixe e na adaptação dessa prótese, tá bom? Oi Marcinha, seja bem-vinda. Ei Jaqueline, seja bem-vinda à nossa live. Ei Domi, ei Dominique, seja bem-vinda. Hoje a gente está falando sobre o tórus mandibular, essa exostose, né? E a gente está conversando aqui na nossa palavra desse diagnóstico assertivo. O tórus mandibular é muito fácil de ser identificado, mesmo quando ele tem um volume menor, né? Quando esse volume ósseo não é tão aparente, tão expressivo, mas ele é fácil de ser diagnosticado e ressalto, muito importante a gente orientar os nossos pacientes que ele apresenta essa anormalidade benigna que é o tórus mandibular, tá bom? Boa noite para você também, Marcinha. Olha só, um outro detalhe então nós já vimos que o tórus mandibular, ele precisa ser avaliado assim que ele for diagnosticado. O nosso paciente precisa ganhar consciência que ele tem esse tórus mandibular. E o tórus mandibular, quando ele interfere e causa desconforto ao nosso paciente, ele tem indicação cirúrgica de remoção dessa exostose. Quais duas situações que a gente já pontuou que ele precisa ser removido? Quando ele interfere na fala, na dicção do meu paciente, quando ele começa a ter um volume ósseo tão amplo, como é o caso dessa figura que eu compartilhei aqui com vocês, ó, o volume dele é tão amplo que ele promove dificuldade do meu paciente em conversar. Ele dificulta o meu paciente de mastigar, porque ele restringe a mobilidade da língua. E uma outra situação, onde também é indicado o procedimento cirúrgico para o tórus, é quando ele interfere na adaptação de uma prótese também, tá? Olha essa condição clínica aí, gente. Olha o volume ósseo nessa área lingual dessa mandíbula. Imagina vocês como esse paciente tem dificuldade de conversar, a dicção, a mobilidade da língua e também a higienização da cavidade. Vocês podem observar, deixa eu ver se eu consigo chegar um pouquinho, ó, até a língua dele é difícil higienizar. Né? Ela esconde debaixo do tórus ali. Então, é algo que, quando causa desconforto ao nosso paciente, o tórus precisa ser removido. Quem já acolheu casos clínicos aí ou já teve esse olhar atento ao tórus mandibular? Marcinha... Tudo bem, gente? Jaqueline, Dei, Ricardo, Fabiola, Mislene, sejam todos bem-vindos à nossa live, tá, gente? Essa live, enquanto que vocês aguardem, gente, eu quero saber se vocês já tiveram experiência com tórus mandibular, quem teve alguma experiência, quem já tinha esse olhar atento nessa avaliação, me conta aí, gente. Vou bebendo uma aguinha aqui enquanto isso. Eu recebo muitas vezes, gente, encaminhamentos, né, colegas que planejam fazer uma PPR no paciente e que na hora que eles vão moldar ou que eles vão fazer o estudo dessa PPR, eles observam que exatamente nos pontos de suporte da estrutura metálica existe ali a exostose que impede o paciente que impede o dentista de realizar ali o procedimento, tá bom?
A Marcinha tá falando aqui que ela fez o atendimento de um paciente essa semana, gente, que tem toros e usa uma PPR na qual foi feita a barra passando por cima do toros. Marcinha, é importante a gente avaliar se a barra couber em cima ali e não causar desconforto, a gente pode planejar tranquilamente essa barra em cima do tórax, tá? Aí ela tá até completando, ó, o paciente relatou que não tem desconforto nessa condição. Fiquei impressionada. Isso, dependendo, Marcinha, de quanto que é o volume do tórax, é muito importante a gente acompanhar se não está causando desconforto, se não está causando nenhuma lesão recorrente, tá? Porque a gente sabe que lesões aftosas recorrentes podem desenvolver para uma lesão maligna, tá? Então, se não está causando nenhum desconforto, se você observa que não tem nenhuma alteração na gengiva, o conselho, Marcinha, é realmente o acompanhamento e a preservação. Porque em casos clínicos onde o tórus mandibular ele é simplório, vamos colocar assim, ele é pouco aparente, igual a gente vê nessa imagem agora, a gente consegue desenhar a barra sem causar o desconforto, tá? Mas é muito importante que seja sempre feito um acompanhamento para que o paciente não desenvolva lesões traumáticas recorrentes aonde a barra está passando aí em cima desse tórax, tá joia, Marcinha? Marcinha tá falando aqui, gente, que ficou impressionada do paciente ter uma barra em cima do tórax e não causar desconforto. Então, Marcinha, para esse paciente, dê a ele o alerta, tá? Olha, João, né? Vamos supor que o seu paciente chama João, tá, Marcinha? Olha, João, aqui você tem esse crescimento ósseo, tá? É um crescimento que é atípico, houve aqui, mas que a gente precisa acompanhar. Caso você tenha lesões recorrentes, a gente precisa avaliar a necessidade de remoção desse excesso ósseo, dessa protuberância, desse volume ósseo que tá aí. Tá joia, Marcinha? A Dei Cordeiro, gente, também tá falando aqui que ela teve uma paciente, mas que não causava desconforto na paciente. E isso, então, é muito comum. Gente, só tem indicação para remoção cirúrgica de tórus mandibular, dessa exostose, se tiver causando desconforto aos pacientes. Quais são os desconfortos? Afta recorrente. Tudo que o paciente come machuca ali e ele tá sempre tendo afta. Segundo desconforto, um volume incomodando na fala, na dicção dessa paciente. Terceiro desconforto, o paciente precisa programar uma prótese removível e o suporte da prótese é exatamente na região desse tórax, né? Ou seja, apoio é ali, indicando também o procedimento cirúrgico, tá joia? São as três situações onde há indicação cirúrgica para remoção do tórax mandibular. Vamos colocar aqui um outro aqui, gente, para vocês perceberem, ó. Um outro ativo. Enquanto que eu preparo aqui, gente, um outro ativo, só confirmar aí a nossa maratona do diagnóstico assertivo. Essa aqui é mais uma live de aquecimento, tá pertinho, gente, ó. Nos próximos dias 7, 9 e 11 de julho agora, eu já sei que tem muitos colegas dentistas que estão aqui participando dessa live e que vão estar lá conosco, tá bom? A Marcinha, eu já sei que tem inscrição, a Dei, tá bom? A Rosa também, Ana Rosa, tá bom? Todo mundo aí que tá aí participando aí da nossa live aqui, tá? Ó, vou deixando um raio-x refletindo a imagem de um tórax, enquanto que eu respondo algumas perguntas aqui, ó. A Marcinha tá falando aqui, gente, que ela não sabia a necessidade de fazer esse acompanhamento. Marcinha, é muito importante, tá? Por conta disso, lesões afetosas com recorrências, lesões traumáticas recorrentes
podem levar ao desenvolvimento de uma lesão maligna ali na região, tá bom? Por isso é muito importante, observe, mas se o paciente relata não sentir desconforto e você também não vendo nenhuma alteração, é mesmo o acompanhamento. Oi, Tony. Ô, Tony, seja bem-vindo, Tony. Se você tiver disponível aí o nosso link para inscrição aí na nossa maratona do Dentista Confiante, coloca aí pro pessoal no nosso chat aí, nos nossos comentários, para que as pessoas cliquem aí e já façam a nossa inscrição na maratona, mas também, gente, tem disponível lá na bio do nosso Dentista Confiante, tá bom? Marcinha tá agradecendo, de nada, Marcinha, fica com Deus. Ó, a Marcinha tá aqui também comentando, gente, quem remove é o buco? Sim, cirurgiões que têm a especialidade ou experiência em remover essa exostose, tá? Os bucomaxilos, sim, mas cirurgiões que também têm... que remove, faz cirurgias, se a gente chama cirurgia oral menor, né? Que tem essa especialidade também podem estar fazendo esse procedimento cirúrgico, tá joia? Implantodontistas adoram quando tem pacientes com exostose, porque ele é uma fonte óssea ali, né? Já peguei alguns casos clínicos onde eu precisava fazer de um enxerto ósseo, olhei pro ladinho, o paciente tinha uma exostose e ali tá ali uma fonte boa para osso ali também, tá joia? Pessoal, e a gente tem que lembrar que a exostose, ela também pode ser identificada através de raio-x. E aí é muito importante, a gente sempre conversa aqui, eu sempre converso com meus colegas dentistas, não cometam o erro de iniciar uma avaliação pelo raio-x. Comecem, por favor, pelo exame clínico, porque se você começa uma avaliação pelo raio-x e você depara com um volume, essa área radiopaca, branca, você vai pensar, meu Deus, que é isso que está acontecendo com o meu paciente? Mas se você já fez um exame clínico, já viu lá na hora das suas perguntas estratégicas, no seu exame clínico, você já observou que o seu paciente tem essa condição, que ele apresenta o volume ósseo atípico, um crescimento anormal, toda essa protuberância aí na região, você não vai preocupar, não vai assustar, vamos colocar mais assim, quando você vê o raio-x desse paciente. Porque radiograficamente, a exostose, o tórus mandibular, ele se apresenta com essa imagem radiográfica. Essa área radiopaca, né, bem esbranquiçada, interpretando ali um volume ósseo, um osso bem calcificado, um osso bem compactado ali, com a medular bem fina, mais osso mesmo, tá bom? Então é sempre importante a gente avaliar primeiro o exame clínico para na hora a gente se deparar com um resultado radiográfico, a gente não assuste com o que a gente tá vendo. Oi, Bruna, seja bem-vindo. Oi, Tony, obrigada por ter colocado aí o nosso link aí, né, da bio, gente, nossa maratona do diagnóstico assertivo. Próximo agora, ó, e se você gosta de conteúdos, gosta desse modelo de aula mesmo que a gente coloca aqui, apresentando casos clínicos, a vivência do dia a dia, como fazer, o que fazer, existe um passo a passo para você obter um diagnóstico assertivo, existe um protocolo e nessa maratona do diagnóstico assertivo vou estar compartilhando com você quais são as perguntas estratégicas, quais são os primeiros passos para a gente obter dos nossos pacientes perguntas, resultados, respostas que vão nos levar aí um diagnóstico assertivo, tá bom? Ei, Bruna e Laís, sejam todas bem-vindas à nossa live. Hoje o tema tá fixado aí, gente, tórus, exostose, a necessidade ou não de cirurgia. E aí, quando a gente conversa de exostose, gente, a gente apresentou aqui vários casos clínicos da exostose mandibular,
tá? Porque é mais comum da gente encontrar, ela interfere na movimentação da língua do paciente quando o seu volume é maior, ela causa desconforto porque machuca com facilidade, ou ela pode até impedir você, colega dentista, de fazer um planejamento de uma PPR, né, que é uma prótese removível, ou de uma prótese total, caso o paciente tenha ausência desses dentes, e tá lá esse tórus mandibular prejudicando, dificultando aí o seu tratamento. E a indicação nesses casos é cirúrgica. Mas nós temos também o tórus palatino, que acontece na maxila, tá? Um volume centralizado que também pode dificultar aí a adaptação de uma prótese superior. Tá? Nesse caso aí o paciente é um paciente ainda dentado, mas é um paciente que a gente tem que orientar o paciente que ele apresenta esse volume. E aí eu volto que a gente conversou no início da live, a gente tem esse olhar atento da gente conversar com o nosso paciente e orientar. Olha, João, olha, Maria, você já observou que você tem um volume ósseo no céu da boca? Pega o espelho, mostra para o paciente, coloca o espelho de fotografia, fotografe, mostra o paciente. Às vezes o paciente nunca se atentou que ele tinha esse volume, ou ele acha que todo mundo tem. E esses casos de tórus palatino, ele interfere no caso de adaptação de uma prótese total, né? Ou a adaptação de algum modelo de aparelho, enfim. Mas ele também machuca com muita frequência. Então, alimentos que são mais ásperos, né? Uma pipoca, um torresmo, pode ulcerar, pode causar lesões aí na superfície dessa exostose, causando muito desconforto ao paciente. Então, o paciente que apresenta essa característica, esse caso clínico, ele tem relato frequente de céu da boca machucado, vai tomar um café quente, um leite quente, um chá quente, agora, gente, nesse período de inverno, ele observa que descama o palato dele com muita facilidade. E aí você vai fazer um exame clínico, olha e vê que ele apresenta esse tórus mandibular. Então eu volto a falar para vocês, é importante que tão logo na sua avaliação clínica você observe que o paciente apresenta um tórus mandibular, oriente o seu paciente, explique para ele. Fala, olha, Maria, deixa eu te explicar, olha, João, eu vou te explicar que você tem esse volume e aí você precisa tomar cuidado na hora de comer certos alimentos, porque ele pode machucar com facilidade. Cuidado na hora de beber coisas muito quentes, como o café, o chá, ele pode te causar queimadura, descamação. Aquela coxinha que a gente compra, que tem um catupiry dentro, pode queimar ali a região. Gente, você, colega dentista, recém-formado, você que está aí no finalzinho da sua jornada acadêmica, ou você que está aí, né, dentista, acompanhando aqui o nosso perfil do dentista confiante, oriente o seu paciente. Você não imagina como que isso vai gerar credibilidade, como que você vai conquistar a confiança do seu paciente com essas orientações que para nós parecem orientações simplórias, mas que para ele tem um significado muito grande, porque só ele sabe o quanto que ele queima esse céu da boca no dia a dia. Só ele sabe o quanto que é desconfortável quando ele coma uma pipoca ou um torresmo, que esse céu da boca que apresenta essa alteração, que apresenta esse tórus palatino, essa descamação, como que ele incomoda. Então é importante a gente orientar, e aquilo que eu falo para vocês, nós dentistas precisamos estar um passo à frente na orientação do paciente. Em vez do paciente chegar perto da gente e falar assim, doutora, o que é esse volume no céu da minha boca? Eu fui olhar o céu da boca da minha mulher, da minha filha, não tem isso não, mas eu tenho. Isso é uma coisa, você vai explicar, ele vai ficar satisfeito com a sua resposta, vai entender.
Mas se ao contrário, você no exame clínico avalia e vira para ele e fala assim: olha, João, você já viu que você tem esse volume no céu da boca? Ele te causa algum desconforto? Aí às vezes ele fala: não, nunca percebi. Olha, João, você tem, você mostra no espelho. E você fala com ele como proteger. Olha, João, é comum pacientes que têm isso reclamar uma ardência no céu da boca com frequência. Vai comer algo mais condimentado, essa batata Ruffles, o céu da boca fica todo áspero, incomoda, ardendo. Aí vai falar: nossa, doutora, isso acontece comigo mesmo. Agora que a senhora me falou, então é porque eu tenho esse volume. João, você deve evitar ou comer com mais cuidado. Vocês entendem como que o paciente fica seguro, tranquilo, sente-se valorizado por você estar explicando isso a ele? E na maratona do diagnóstico assertivo, gente, um dos pontos que a gente vai estudar é sobre a importância do acolhimento do nosso paciente. A gente consegue obter diagnósticos mais assertivos quando a gente conquista a confiança do nosso paciente, quando o nosso paciente fica mais à vontade em relatar o que ele está sentindo. E quando você tem um olhar cuidador para o seu paciente, como ele vai sentir na hora que você estiver orientando, por exemplo, sobre um tórus maxilar, um tórus palatino, ele vai perceber esse olhar cuidador seu e vai se sentir mais à vontade em te passar detalhes do que ele está sentindo. Que na hora que você realizar as perguntas estratégicas em busca de um diagnóstico assertivo, as perguntas que a gente vai conversar detalhe por detalhe nessa nossa maratona, você vai ficar mais próximo de um diagnóstico assertivo. E é por isso que eu reforço para vocês, numa live, num tratamento, não dá conta de eu passar tudo que a gente precisa. Eu preciso dessas 3 aulas, desses 3 dias, para eu ensinar para vocês os primeiros passos para um diagnóstico assertivo, para a segurança dos procedimentos. E é por isso que a gente está realizando essas lives de aquecimento e esse convite meu para vocês participarem da nossa maratona, que já está pertinho, agora nos próximos dias, 7, 9 e 11 de julho, gente. Se você ainda não fez essa inscrição, bora lá, terminando a nossa live, clica lá no nosso perfil do Dentista Confiante, tá joia? Gente, outra sensação aqui para compartilhar para vocês, tá bom? Sobre esse tórus mandibular e sobre o tórus maxilar. São anormalidades no crescimento ósseo, mas são anormalidades benignas. Não tem nenhuma alteração celular cancerígena, é apenas um crescimento, um desenvolvimento ósseo a mais nessa região. Fechando aí, dando o lacinho final da nossa live. Quando esse tórus mandibular ou maxilar, essa exostose, não causa nenhum desconforto ao nosso paciente, nós vamos orientar o nosso paciente que ele apresenta essa alteração óssea, vamos ensinar a acompanhá-lo e vamos apenas acompanhar se há crescimento desse volume ósseo ou se esse volume ósseo está estabilizado. Alguma dúvida sobre isso, gente? A exostose, o tórus mandibular ou maxilar, se ele for em pequeno volume e não estiver causando nenhum desconforto ao nosso paciente, não há necessidade de intervenção cirúrgica. Tudo certo em relação a isso, gente? Dá um ok aí, ei Luana, ei Lari, seja bem-vinda, ok? Essa é a nossa primeira etapa. Na segunda etapa é quando a exostose, o tórus mandibular ou o tórus maxilar estão causando algum prejuízo ao meu paciente,
algum desconforto ao meu paciente? Abri o falador aqui, né, gente? Olha só. Então, quais são os prejuízos e os desconfortos que o torus pode causar ao meu paciente? Primeira situação, meu paciente machuca essa região crescida com esse volume com frequência, tem aftas recorrentes. Vai comer uma pipoca, um torresmo, tá sempre machucando, sempre tendo que cuidar. Causa desconforto no meu paciente. Primeira indicação cirúrgica. Segunda indicação cirúrgica. O torus tem um volume tão grande que está alterando a fala, a dicção do meu paciente. Está dificultando a mastigação, a movimentação da língua. Está impedindo a higienização, então está restringindo a movimentação da língua, causando esse desconforto ao meu paciente. Segunda indicação de remoção do torus. A terceira indicação, Triana, não está causando desconforto, não está machucando, mas eu preciso programar uma prótese, uma PPR ou uma prótese total e a presença do torus mandibular ou palatino não está possibilitando eu realizar o procedimento que eu estou planejando. Então, esses são os 3 casos onde a gente tem a indicação cirúrgica para essa exostose, o torus palatino ou torus mandibular. Queria muito agradecer vocês, todos vocês presentes aí na nossa live de hoje. Como eu falo para vocês, o nosso objetivo aqui no Dentista Confiante é eu ensino vocês a obter diagnósticos assertivos, segurança nos procedimentos, já nos próximos atendimentos, a partir de casos clínicos do dia a dia, tá, gente? Na minha crença, no meu conhecimento, a melhor forma de eu transmitir para vocês as minhas experiências, as habilidades, o meu dia a dia é através de casos clínicos, tá? Na maratona a gente vai ter a oportunidade de conversar casos clínicos sobre urgências, né? Como acolher e quais são as principais urgências que a gente acolhe no nosso dia a dia, né? Uma dúvida que me enviaram, que a gente colocou lá também, sobre acesso aos canais, principalmente no acolhimento de pulpites, né? Dores, necrose pulpar, onde o paciente está com muita dor e a gente precisa fazer um acesso do canal perfeito ali para fazer a drenagem e acabar com a dor do paciente. Também vamos ter isso na nossa maratona. A gente vai falar também sobre sensibilidade. Vamos falar sobre 2 principais complicações de pós-operatório, em especial a alveolite, tá bom? Então é um convite que eu deixo aqui para a nossa maratona do diagnóstico assertivo, terminando aqui a nossa live. Acesse, se você, eu vi que tem muitos colegas que estão aqui, que já fizeram a sua inscrição, mas se você gosta do nosso conteúdo, terminando a nossa live, vai lá, clica lá no nosso link da bio e faça já a sua inscrição, tá bom? É uma alegria ter vocês aqui e vejo vocês na nossa maratona do diagnóstico assertivo, vejo vocês na nossa próxima live. Uma noite de sexta-feira abençoada para vocês, assim como um final de semana repleto de muita alegria, tá joia? Fiquem com Deus, boa noite, Bey, para você também. Tudo certo, a Laís falando que tá tudo certinho. Qualquer dúvida, gente, manda lá pro direct do Dentista Confiante, que a gente também acolhe as dúvidas por lá, tá bom? Uma noite abençoada para vocês. Tchau!